abençoe a minha, e que ao simples ler essa porção da Tua Palavra, o Senhor fale conosco, que o Senhor console, que o Senhor nos desafie, e que o Senhor desperte o nosso olhar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 12, do 18 em diante. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não lhe falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nós desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, irmão, irmã. E eu queria chamar a sua atenção, porque falamos no mês de agosto inteiro sobre masculinidade. José como padrão, nós olhamos várias porções, e hoje vou exercitar aqui falar com o coral, não porque é algo especial, né, mas porque vocês pediram para eu treinar isso, certo, Noemi? Meus irmãos e minhas irmãs, há uma preocupação profunda na palavra de Deus, uma preocupação muito preciosa na palavra de Deus. O nosso Deus construiu tudo que construiu com a sua palavra. Amém? Haja luz, haja separação das coisas. Há uma preocupação profunda com a palavra, com o que se é falado, com o que se é acordado. A palavra de Deus o tempo todo vai dizer, inclusive, que Jesus é o Logos, a palavra viva. Tudo bem, meus irmãos? A palavra de Deus está preocupada com aquilo que falamos, aquilo que acordamos. A palavra de Deus se preocupa com aquilo que pronunciamos com o nosso coração, com a nossa boca. Amém? Tudo bem? E estamos diante de um texto que o autor de Hebreus está nos lembrando. Porque essa preocupação do autor de Hebreus, eu queria desafiar você nessa semana, leia do capítulo 1 até o capítulo 13. Você vai perceber que ele está preocupado, porque as pessoas estão se comprometendo, mas estão se perdendo nos compromissos. As pessoas lá na comunidade de Jerusalém cantavam, como cantamos hoje, a terra estremeceu,
bendito nosso Deus que cuida da gente, um Deus poderoso que resolve caminhar conosco. Eu não sei se você percebeu, hoje nós cantamos que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E o autor de Hebreus está chamando a nossa atenção, dizendo assim: olha só, pessoal, Deus está preocupado com aquilo que nós nos comprometemos. O que é que nós nos comprometemos? E a proposta nessa noite é falarmos dentro do aspecto da masculinidade para os homens. Porque homem, que é homem, você vai concordar comigo, ele honra a sua palavra. Tinha uma história que é o tal do fio do bigode. Existia isso? Se eu der minha palavra, nada muda. Certo, irmãos? Nós somos preocupados com isso. Nós queremos que as pessoas honrem com seus compromissos. Nós queremos que as pessoas que se comprometem com a gente quer ensinar aos nossos filhos valores eternos. E o valor eterno passa por isso, filho. Não se comprometa com aquilo que você não vai cumprir. Enquanto eu refletia, eu queria só lembrar aos irmãos e contar uma breve história que aconteceu comigo. Em 2010, eu trabalhava numa agência de propaganda e lá começou essa onda de bem-estar. E criou-se lá na agência de propaganda um grupo de corredores profissionais, patrocinados pelo Suco Ades, pelo Carrefour e pela Nike. E aí o pessoal saía para correr, e um belo dia agendaram uma grande corrida e o povo ganhou um Nike. Tênis bonito de corredor. Eu falei, eu quero ganhar um tênis desse aí. Se é só correr, eu quero. E aí, passado 2, 3 meses, teve uma corrida da USP até o Parque do Ibirapuera e voltava 10 milhas. Fernando, que entende dessas contas, 10 milhas eu acho que dá uns 15 quilômetros. E aí chegou lá, quem quer que correr? Eu levantei a mão, quero correr. O povo olhou para o meu perfil de atleta. Tudo bem? Eu não entendi porque vocês estão rindo. Perfil de atleta. Vou correr. Domingo, 6 da manhã, a corrida da Mizuno, 10 milhas da Mizuno. E eu não queria saber da corrida, eu queria era ganhar o tênis. E maravilha, 10 corredores. Já vou voltar para a palavra. 10 corredores, entre eles. E eu estava um pouquinho mais alegre no Senhor. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor engordarão. Então eu estava num excesso de confiança em Deus, estava fortinho. E o rapaz que foi lá buscar os tênis, ele pegou 10 tênis e um estava escrito Marcos. Ele falou, não pode ser. Não pode ser não. Aquele não corre. E eu me comprometi com a equipe, eu disse que eu ia correr. E o rapaz que foi buscar o tênis, alguns já sabem dessa história. Ele não acreditou que era para mim. Pegou o tênis para ele. E levou embora o tênis. Domingo, 5:30 da manhã, num período de agosto, chovendo. A Gisele olhou para mim, deu uma bela de uma gargalhada e falou, vai? É só não ir. Não, mas eu me comprometi. E atrapalhar a equipe de corredores, eu dei minha palavra. Eu falei e eu vou, acordei chovendo. E a Gisele falou, eu preciso do carro. Se vira, vai de moto. Ah, irmãos, que dia terrível. 15 quilômetros. Eu não andava da minha casa na padaria. Eu liguei para a Gisele às 11:30 da manhã, foi a pior performance daquela equipe. Eu liguei para a Gisele às 11:30 da manhã, vem me buscar no hospital da USP, que eu tô vendo estrela, quase morri. E como que eu fui correr? Eu não tinha tênis, eu não era atleta, eu não gostava. Eu tinha um tênis que era para jogar futebol, de society, que tem uns cravinhos, e eu corri 15 quilômetros com um negócio que não é para andar nem 10 metros. Eu fiquei uma semana andando assim na agência. E o povo falando, Marcos, você vai treinar, você faz academia, senão... Irmãos, eu só queria o tênis, mas eu precisei honrar com a minha palavra.
O autor de Hebreus está falando exatamente isso. O autor de Hebreus está dizendo assim: antes o povo tinha chegado, olha o versículo 18, o povo tinha chegado ao fogo ardente, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao som da trombeta. O povo esperava Moisés tocar o chofar, o povo só se movia e só se mexia debaixo de barulhos, de ruídos. O povo só se movimentava quando havia comando, quando Josué, por exemplo, dizia: vamos, é tempo de marchar, e aí o povo tinha que ir, tinha que honrar o compromisso. E o autor de Hebreus está dizendo que naquele período em que não havia liberdade, as pessoas honravam os seus compromissos. E o autor de Hebreus então vai dizer algo para mim e para você, irmão, irmã, que é a minha oração nessa noite. Estamos vivendo um tempo em que querem roubar de nós a lealdade, querem roubar de nós a fidelidade. E o texto de Hebreus vai dizer que Deus é fiel. Ainda que Paulo escrevendo a Timóteo dizendo: ainda que eu permaneça infiel, Deus é fiel. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu queria debruçar o meu coração com você e dizer que o autor de Hebreus está preocupado lá na comunidade de Jerusalém, dizendo assim: e aí, minha gente? A palavra do Senhor vai dizer o tempo todo, os profetas vão dizer: maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. A palavra de Deus vai dizer que alguns vão se esfriando, alguns vão se desanimando, outros vão deixando, e a gente vai achando argumentos para fugir daquilo que Deus tem para mim e para você. E o autor de Hebreus, então, do versículo 18 até o versículo 21, está dizendo que houve um tempo em que as pessoas se comprometiam e eram obrigadas a cumprir, porque senão a vergonha seria grande. Tudo bem, irmãos? Tudo bem, irmãs? Eu não sei se eu me fiz entender com essa ilustração que eu me expus aqui, mas o que o Espírito Santo de Deus quer de nós nesses dias, e é sobre isso que nós precisamos nos debruçar e orar, nós precisamos pedir urgentemente para que o Espírito Santo de Deus nos dê condições de nos mantermos perseverantes. Amém, irmãos? Atos vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de casa em casa. E eu queria dizer para você que nós estamos vivendo, e em nome de Jesus, abra o teu coração, abra a tua mente, o que o texto dessa noite está dizendo para mim e para você, igreja. E aí eu tenho aprendido aqui com o coral. Todos eles falam de um jeito ou de outro, dizendo assim: para cantar no coral, pastor, tem que ter compromisso, tem que ter dedicação, tem que ter esforço. Isso não é para o coral, isso é para a vida, isso é para casa, isso é para a gestão das coisas. E o autor de Hebreus está dizendo para mim e para você que houve um tempo em que os animais nem podiam tocar no monte porque eles eram consumidos. E o autor de Hebreus está dizendo para mim e para você que nós temos agora algo maravilhoso. Nós temos a palavra do Senhor, nós cantamos aqui. Amém, irmãos? Se concentra só um segundinho. Nós acabamos de cantar aqui: para sempre exaltado, o inferno estremeceu, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada impedirá o amor de Deus de cuidar dos seus filhos, das suas filhas. Nós cantamos a fidelidade do Senhor, e quando nós cantamos a fidelidade do Senhor, o nosso coração precisa se quebrantar e dizer ao Senhor, e essa é a primeira pergunta que está sobre a mesa: o que temos entendido sobre lealdade? Nas quartas-feiras, nós estamos estudando aqui, e nós percebemos no livro de Daniel, que Daniel diz assim: Senhor, eu preciso ter lealdade ao Senhor. Ter lealdade ao Senhor, irmãos, é algo que quanto mais a gente se esforça em ser leais ao Senhor, em ser fiéis ao Senhor, eu queria te dar uma notícia: quanto mais você pedir isso para o Senhor, mais adversidade virá. Tudo bem, irmãos? E o autor de Hebreus está dizendo
O autor de Hebreus está dizendo, olha comigo, chegou um tempo que aquele povo não suportavam mais o que era ordenado. Chegou um tempo em que até o animal era apedrejado, porque as pessoas não tinham mais condições de manter a sua lealdade, de manter a sua palavra. E parece, irmãos, que o tempo presente tem feito isso conosco. O tempo presente tem nos fustigado, o tempo presente tem nos tentado roubar da presença do Senhor. E antes de ir para o segundo ponto, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, sonda o seu coração, sonda a sua mente e verifica, vamos verificar, aqui eu estou falando para mim em especial. Estou falando especificamente para mim, Marcos, pastor. E esses dias eu estava olhando a palavra do Senhor em Atos 16. Em Atos 16, eu fiquei muito constrangido com aquilo. Porque Atos 16 fala que à meia-noite, depois de muita confusão, Paulo e Silas estão à meia-noite louvando ao Senhor. O Espírito Santo de Deus falou profundamente no meu coração, dizendo assim: Marcos, o que você tem feito à meia-noite? E eu falei: puxa, Senhor, eu tenho gastado meu tempo lendo livros, assistindo séries, mandando Instagram pro Lucas, mandando piadinha pro Itan, piadinha para nos divertir. E Deus ficou em silêncio, e eu entendi. Porque eu tenho cobrado da igreja, tenho pedido para a igreja, tenho orado com a igreja, e dito, e o meu coração vai se afligindo, e eu vou, e às vezes eu ligo para o presbítero Renato e falo: está tudo bem, né? Aí ele fala: fica tranquilo, pastor, está tudo bem. Irmãos, se eu quero avançar, e eu desci aqui, porque essa distância, às vezes, parece que nós estamos numa ritualidade só. O autor de Hebreus está preocupado com aquilo que o povo está falando e fazendo. E ele vai escrevendo e gastando tempo, dizendo assim: olha, nós temos um sumo sacerdote, nós temos alguém que milita por nós. Os próximos versículos que a gente vai olhar, o autor está dizendo assim: os anjos estão militando a nosso favor, Deus está derramando graça, Deus está derramando bênçãos, e a gente não consegue com o nosso coração, a gente não consegue manter as coisas, e a gente vai desviando, desanimando, e cada dia mais o tempo pressionando a igreja, pressionando as pessoas, para que a gente seja pessoas individualistas, que não se preocupe com as outras. E hoje pela manhã nós estávamos falando sobre a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero ir para o segundo momento, irmãos, irmãs, mas antes de avançar, eu queria que você sondasse o seu coração. Como tem sido a sua lealdade? O que é lealdade, pastor? Lealdade é, não importa o que aconteça. Lealdade nós aprendemos com as crianças, com a Tsara e com a Maitê, com os bebezinhos. Maitê ali do Deni, se você chegar e falar: seu pai é feio, ela não vai deixar. Embora seja, Deni. Se você tentar dizer, a criança está tão envolvida com essa paixão, que ela vai dizer: não, meu pai é o melhor pai do mundo, meu pai é um herói. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria ler de novo com você o que o autor está dizendo para nós no versículo 22. Ele está dizendo assim: agora vocês chegaram ao Monte Sião, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, vocês agora têm acesso a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos.
e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do próprio Abel. Tinha que ter um Abel aqui, né, Elisa? Mas irmãos, irmãs, a minha oração nessa noite, o meu incômodo nesses dias, é tentar atingir isso que o autor de Hebreus está dizendo. Quantas vezes eu não sou merecedor do Monte Sião? Ele está falando de 2 montes, ele está falando de Sinai, em que Moisés recebeu as leis, as ordens, e ele está dizendo assim, não, Deus não está mais no Sinai, Deus agora está no Sião, e para estar no Sião, Deus passou pelo Gólgota, Deus teve que morrer por mim e por você, e nós ficamos aqui estudando anjos, demônios, e nos debatendo sobre isso, porque a palavra de Deus está dizendo que nós temos acesso, que Deus dá ordem aos seus anjos, que até os demônios servem à igreja, e às vezes nós não conseguimos manter o nosso coração íntegro na presença do Senhor. E ele vai dizendo que nós temos agora a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Jerusalém desce quando nós estamos cantando, irmãos, irmãs. Irmãos, irmãs, o texto está chamando a nossa atenção, porque nós estamos vivendo um tempo de muito conforto, de muito comodismo, de muitas deslealdades, e eu quero ser um pouco mais incisivo, de muita preguiça. E a palavra do Senhor está dizendo que a nós que somos servidos por anjos, que temos acesso a Jerusalém celestial, que o juiz de todos e os espíritos dos justos são aperfeiçoados, e Jesus, o mediador, está cuidando de mim e de você. E aqui, irmãos e irmãs, eu não estou falando do nosso compromisso litúrgico comunitário. Eu estou falando de dizer para o Senhor, Senhor, eu vou te honrar com o meu coração, seja para a vida, seja para a morte. Eu vou te adorar, eu vou aceitar os desígnios do Senhor. Senhor, eu vou me debruçar na Tua presença, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou falando de você, eu estou falando do meu coração. Quantas não são as vezes que com a Bíblia na mão, preparando o sermão, a preguiça quer tomar conta do meu coração. Não, Marco, fala só isso mesmo, só vai para esse caminho aqui que está tudo bem. E aí, irmãos e irmãs, eu não consigo, o meu coração fica constrangido, e às vezes eu me enrolo porque eu quero fazer para além. E aí a minha oração nessa noite, para nós encerrarmos o que Deus está colocando no meu coração por esses dias, é que eu não sei você, mas a exemplo de Josué, a exemplo de Jesus, a exemplo dos homens todos, a exemplo de José, que nós falamos nesses dias, a exemplo de Neemias, que foi lembrado domingo passado pelo pastor Landim. Pregação de domingo passado, o pastor Landim só disse assim: eu estou numa grande obra. A minha oração nessa noite, irmãos, irmãs, é declarar com o meu coração qual é a igreja que eu tenho sonhado, qual é o ministério que eu tenho buscado em Deus neste lugar. É o ministério da simplicidade, irmãos, do café com pão. É o ministério da simplicidade, da teologia que me leve à oração. Que os nossos cânticos não sejam só poesias e técnicas, mas que o próprio Deus, esse que o autor de Hebreus está dizendo. O autor de Hebreus está dizendo que nós somos a igreja dos primogênitos, os herdeiros de Cristo Jesus. E eu queria então, em nome de Jesus, encerrar
essa mega exposição do meu coração nessa noite, junto comigo, perguntar para você sobre a sua lealdade ao Senhor, sobre a sua fidelidade com a sua família, com a sua profissão, a exemplo daquele Marcos que diz assim, não, ainda que eu tenha que morrer lá, agora dei a palavra, eu vou assumir, e eu vou avante, porque eu dei a palavra. E aqui então, meus irmãos e minhas irmãs, o autor de Hebreus vai dizendo assim, uma coisa aqui que é linda, que não é para nos aterrorizar. Ele está dizendo assim, não recuseis ao que fala, pois se não escaparem aqueles que se recusarem a ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós. Versículo 25, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. A palavra do Senhor nessa noite está dizendo que Deus e os céus têm insistido em chamar a nossa atenção, têm insistido em demonstrar amor, cuidado, zelo, nos congregando, amém, irmãos? E aí o autor de Hebreus vai dizer uma coisa que também não é para a gente se assustar, é para a gente glorificar o Senhor. Ele está dizendo assim, Deus promete que vai de uma vez por todas abalar não só a terra, mas também os céus. Essa é uma palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso nós recebemos um reino inabalável. O autor do Hebreus está dizendo assim, se você não quer, não tem problema. Não quero minha família, não tem problema. Não quero meu emprego, não tem problema. Não quero os dons e talentos que Deus me deu, não tem problema. O autor de Hebreus está dizendo que está disponível para mim e para você abraçar o que é inabalável ou escolher essas coisas que são trêmulas, frágeis. E o autor de Hebreus então vai encerrar dizendo assim, retenhamos a graça pela qual sirvamos ao Deus de modo agradável, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmãos, irmãs, espero que o seu coração nessa noite não te leve a pensar que o que eu estou me expondo aqui é algo específico para você. É o meu coração disponível aqui. É eu dizendo assim, Senhor, eu quero alcançar esse reino inabalável. Eu quero, Senhor, que a minha palavra seja transformadora no meu coração. Eu não posso sair daqui, acabar o culto e esquecer o que eu preguei. Eu não consigo, eu não posso sair daqui numa quarta-feira e não lembrar o que a gente falou, o que a gente experimentou. A gente não pode mais viver palavras soltas. Em família, no nosso almoço, a gente não lembrar o que a gente conversou. E a gente normalmente só lembra daquilo que nos fere, a gente só lembra daquilo que nos magoou. A gente guarda no coração palavras que nos ofenderam, que nos irritaram. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender o que o autor de Hebreus está dizendo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, irmãos, irmãs, a minha oração nessa noite é para que nós tenhamos mais cuidado com a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não é essa igreja, esse templo, é você. Mais cuidado com a sua vida espiritual, mais cuidado com a sua vida devocional, mais atenção. O Deus vivo fala que vai tocar de uma vez por todas. De uma vez por todas, Lucas. Deus está dizendo, eu vou tocar, Lucas. Eu vou tocar. Eu vou mover os céus e a terra. E quando o Senhor Deus tocar, eu quero estar preparado para receber esse reino inabalável. Porque se Deus tocar, e Ele é fogo consumidor, e eu não estiver preparado, e eu não estiver apto, e eu não estiver habilitado, e eu estiver com o meu coração corrompido, eu não sei o que vai acontecer. E a minha oração nessa noite, irmãos e irmãs, em que nós trabalhamos o mês de agosto inteiro, pedindo para que Deus nos dê hombridade. E a minha oração nessa noite é para que nós homens
atinjamos o máximo da nossa masculinidade, que é, se eu honro a minha palavra com homens, com o Senhor, será ainda mais profundo. Amém? Que você leia o texto de Hebreus. Que Deus derrame sobre nós lealdade. Essa é a minha oração. Quero ser leal à minha família. Quero ser leal à minha igreja. Não quero ser pedra de tropeço. Imagina, o pastor Marquinhos tropeçou. Que desonra, que vergonha. A esposa do pastor tropeçou, que vergonha. Mas isso não é por uma questão moral, é porque o inabalável quer se mover entre nós. Que a nossa teologia nos leve à oração, que a nossa simplicidade nos leve a cuidados mútuos. Amém? Enquanto o coral vai cantar uma canção que fala sobre isso, eu vou pedir para que você abaixe sua cabeça, para que você ore, para que você sonde o seu coração e para que você peça o que o autor de Hebreus está te recomendando. Peça ao Senhor lealdade, cumplicidade, perseverança,